No capítulo 1056 tivemos a confirmação que agora os marinheiros também terão recompensas. E quem está por trás disso é o próprio Buggy, que colocou um valor em cada fuzileiro naval e pagará por qualquer um que lhe trouxer as suas cabeças. Com isso surge a dúvida e a curiosidade de quais serão as recompensas dos almirantes. Então nesse vídeo eu fiz uma análise completa de qual será as suas recompensas. Então, se você quer saber, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Então, antes de começar a analisar as recompensas, eu gostaria de explicar aqui para vocês que eu fiz esta análise com base na distribuição de recompensas que já vimos dos piratas. E nada impede que o Buggy use uma maneira diferente de classificar o preço de cada marinheiro. Então ele pode usar parâmetros totalmente diferentes dos que vimos até agora. Mas, mesmo assim, eu analisei bastante cada recompensa e até mesmo usei algumas dicas nos seus nomes para chegar no melhor número possível. O Oda geralmente costuma usar alguns trocadilhos com números para dar a recompensa aos piratas mais importantes, como por exemplo isso aconteceu com os Yonkous e com o Rei dos Piratas. Quando uma palavra é romanizada do japonês para nós, a fonética dela e o seu jeito de falar se parece muito com o jeito que os números são pronunciados em japonês. E são esses trocadilhos que o Oda usa para deixar dicas de suas recompensas. Ele geralmente deixa essas dicas nos nomes e nos epítetos dos personagens. E com os almirantes isso não é diferente. Dentro de One Piece eles possuem hierarquias bem claras. Por exemplo, entre os piratas temos o Rei dos Piratas, os Yonkous, os comandantes dos Yonkous e os supernovas. Já agora na marinha temos os almirantes de frota, os almirantes e os vice-almirantes. E é claro que cada personagem tem a sua própria força, e não é o seu posto que indica isso. Um exemplo disso é o Buggy, que todos sabemos não ser um pirata forte fisicamente, mas mesmo assim ele foi um Shichibukai e hoje ele é um Yonkou. Mas mesmo que isso possa ser bem relativo de acordo com a força individual de cada personagem, os postos são relevantes de um certo modo. E sabemos que os almirantes estão acima dos comandantes Yonkou e um pouco abaixo dos Yonkous, com alguns almirantes podendo até mesmo se igualar à força de um imperador, como Akainu, que com certeza tem força para enfrentar um Yonkou. E isso vai nos dar uma base de qual a média das recompensas dos almirantes. O comandante Yonkou mais forte que vimos até agora é o King, com uma recompensa de 1 bilhão e 390 milhões de berries. E o Yonkou com a menor recompensa que temos é o Barba Negra, com uma recompensa de 2 bilhões 247 milhões e 600 mil berries. Mas eu acredito muito que se a recompensa do Barba Negra ainda não subiu, ela vai subir muito em breve, e ele com certeza vai ultrapassar a do Luffy. Então eu vou considerar a recompensa do Luffy aqui como a mais baixa dos Yonkous, no valor de 3 bilhões. Com isso então, temos que a recompensa dos almirantes estão entre 1 bilhão e 400 milhões de berries até 3 bilhões ou pouco mais que isso. Isso já vai dar uma base para descobrir suas recompensas. Então vamos começar pelo almirante Ryokugyu, que revelou recentemente os seus poderes. O Ryokugyu é um almirante extremamente furioso e que acredita na justiça absoluta da marinha, sem questionar qualquer coisa se aquilo é certo ou não. Ele possui os poderes da Logia da Floresta Mori Mori no Mi, permitindo ele criar e controlar qualquer coisa vegetal do seu corpo. Ele pode criar a quantidade de galhos e raízes que quiser do seu corpo, e se seu oponente for perfurado por suas raízes, ele ainda pode sugar todos os seus nutrientes, deixando seu oponente completamente seco e desnutrido, ficando incapaz de continuar a luta e ainda precisando de ajuda médica imediatamente para poder se recuperar.
Ele teve força o suficiente para derrotar facilmente o King e o Queen junto com vários outros piratas das feras. E mesmo que possa ser possível que eles ainda não estavam totalmente recuperados dos ferimentos que sofreram do ataque do Chapéu de Palha, ainda é incrível o fato dele derrotar esses dois piratas juntos. O King possui uma recompensa de 1 bilhão e 390 milhões de berries. Já o Queen tem uma recompensa de 1 bilhão e 320 milhões. Os dois juntos têm um valor de 2 bilhões e 710 milhões. O que eu acredito que esse seja o valor máximo que o Ryokugyu possa ter. Mas já que o King e o Queen não estavam com força total, com certeza vai ser um pouco abaixo disso. Usando o trocadilho dos números, Ryokugyu pode ser lido como Rokugo. Roku significa 6 e Go 5. Então a sua recompensa eu acredito que será de 2 bilhões e 265 milhões de berries. Então agora temos o Fujitora. O Fujitora, diferente dos outros almirantes, é um homem que se preocupa muito em fazer a coisa certa, e ele detesta o mal. E por isso, geralmente ele não segue as ordens de seu superior. Ele possui a fruta Zushi Zushi no Mi, uma das paramécias mais fortes que já vimos até agora, permitindo ele controlar a gravidade como queira e onde ele quiser, podendo até mesmo puxar meteoros do espaço para jogar nos seus oponentes. O Fujitora com certeza é um monstro. Em Dressrosa, ele enfrentou o Lau, o Zoro, o Luffy e o Sabo, e até mesmo teve um breve confronto contra o Doflamingo, quando disse que queria abolir os Chichibukais. Ele com certeza naquela época tinha força o suficiente para ter derrotado todos os Chapéus de Palha, mas por perceber que os cidadãos de Dressrosa queriam que o Luffy continuasse vivo, ele os deixou partir. Até agora, ele ainda não teve uma luta contra um oponente tão poderoso para ele usar todo o seu poder, mas a sua breve luta contra o Sabo é bem interessante. Nessa luta, Fujitora teve total vantagem e não foi afetado por qualquer ataque do Sabo. E apesar do Sabo nesse momento ainda não ter o controle total dos poderes de sua Akuma no Mi, ele mesmo assim é incrivelmente poderoso. Ele é o segundo em poder do exército revolucionário, mesmo antes de ter sua fruta. Ele foi treinado diretamente pelo Dragon, então sua recompensa com certeza deve passar os 3 bilhões. Então, considerando isso, acredito que o Fujitora terá uma recompensa um pouco menor do que isso. Utilizando o trocadilho do nome Fujitora, temos Fuji, que significa 8, e Tora, que significa 10. Assim então, eu acredito que a sua recompensa será de 2 bilhões e 481 milhões de berries. E como próximo temos o Kizaru. O Kizaru é um personagem completamente descontraído e relaxado, que apenas cumpre as suas ordens sem pensar se aquilo é certo ou não, já que ele é preguiçoso demais para ficar se preocupando. Ele possui a Logia da Luz, que permite ele criar e transformar seu corpo em luz, podendo assim viajar na velocidade da luz, sendo provavelmente o personagem mais rápido de todo o One Piece. No arquipélago de Sabaody, ele enfrentou vários supernovas, o Chapéu de Palha e até mesmo o Rayleigh, e ele teria derrotado todos lá sozinho sem nenhum problema. Mas por causa da chegada do Rayleigh, os Chapéus de Palha conseguiram fugir. A luta do Kizaru contra o Rayleigh é algo bem interessante, que dá para ter uma base da sua recompensa. O Rayleigh foi o braço direito e o primeiro imediato dos Piratas do Roger, o bando do Rei dos Piratas, e ser o comandante do Rei dos Piratas é algo muito maior que um comandante Yonkou. Na verdade, eu acredito que o Rayleigh no seu auge chegou a ter realmente a força de um Yonkou. Então, considerando seu cargo e seus feitos, a sua recompensa que foi revelado ainda estar ativa, provavelmente passou dos 3 bilhões de berries.
Com isso, Kizaru, que lutou contra ele de igual para igual, mas com ele já fora do seu auge, com seus 76 anos, provavelmente terá uma recompensa pouco abaixo de 3 bilhões. E utilizando o trocadilho dos números, Kizaru pode ser lido em japonês como Kyuzaro. Kyu significa 9, Za significa 3 e Iro significa 6. Então, com isso, eu acredito que a recompensa do Kizaru será de 2 bilhões 693 milhões e 600 mil berries. E agora, como próximo, temos o atual almirante de frota, o Akainu. O Akainu é um personagem completamente obcecado pela justiça, e ele acredita que o governo mundial é a justiça absoluta do mundo. Ele possui a Akuma no Mi, dita ser a fruta mais ofensiva de toda a obra, a Mago Mago no Mi, a fruta do magma. Com esta fruta, o Akainu pode criar e controlar lava do seu corpo, fazendo seus ataques ficarem insanamente mais fortes. O Akainu com certeza é o almirante mais forte atualmente. Ele já enfrentou personagens extremamente poderosos como o próprio Barba Branca, o Ace, o Luffy, o Marco, o Jinbei, o Crocodile, o Shanks e até mesmo seu antigo colega, o Aokiji. E em quase todas as suas batalhas ele não teve derrota, com algumas delas terminando sem um vencedor. Mas a sua luta mais interessante que podemos ter como base para sua recompensa é a sua luta contra o Barba Branca. Nessa luta o Akainu lutou com todas as suas forças, e por mais que ele tenha sido derrotado no final, mesmo assim ele conseguiu deixar 2 buracos no peito do Barba Branca, conseguiu queimar boa parte de sua cabeça e, além disso, conseguiu fazer o Barba Branca cair de joelhos. Por mais que o Barba Branca já estivesse velho e doente nessa batalha, enfrentar o pirata considerado o homem mais forte do mundo é um feito muito incrível e com certeza vale o reconhecimento. Barba Branca ganhou uma recompensa de 5 bilhões e 46 milhões no seu auge. Então, considerando que ele estava muito mais fraco que o seu auge e ainda derrotou o Akainu, a recompensa do Akainu deve ficar abaixo dos 4 bilhões, ficando um pouco acima de 3 bilhões de berries. Com o trocadilho do nome Akainu, temos Aru Kyuno. Aru significa 2, Kyuno significa 9. Com isso, eu acredito que a recompensa do Akainu será de 3 bilhões e 129 milhões de berries. E agora, como próximo, eu decidi também falar do Aokiji, por mais que ele não seja mais um almirante. Como o Aokiji não faz mais parte da marinha, ele com certeza receberá uma recompensa do próprio governo mundial, e não do Bug. Mas os métodos para descobrir a sua recompensa continuam o mesmo. O Aokiji, antes de sair da marinha, era um almirante que via todo o lado ruim do governo mundial. E depois que o Akainu, alguém que segue cegamente o governo, se tornou um novo almirante de frota, isso foi motivo para que o Aokiji largasse seu posto e se tornasse aliado do Barba Negra. O Aokiji possui uma logia extremamente poderosa, a Rie Rie no Mi, que permite ele criar, controlar e transformar seu corpo em gelo. Ele é alguém tão poderoso que assim que entrou para a marinha já ficou conhecido como o Garoto Monstro. E depois de se tornar almirante, ele teve várias lutas, como contra o Jaguar de Sal, um vice-almirante na época, o Chapéu de Palha, o Marco, o Ace, e ele teve até mesmo um breve confronto contra o Barba Branca, em Marineford. E claro, a sua maior batalha, que foi contra o Akainu em Punk Hazard. E a sua luta mais interessante foi justamente essa. Essa batalha foi tão intensa que mudou completamente o clima da ilha de Punk Hazard permanentemente, ficando 10 dias lutando sem parar. O Aokiji, que claramente tinha desvantagem contra o Akainu por causa de suas frutas, aguentou por todo esse tempo. No final, ele acabou perdendo, mas ter aguentado todo esse tempo é algo incrível. Sem sombra de dúvidas, o Aokiji está no mesmo patamar de força que o Akainu, e o governo mundial, sabendo disso, dará uma recompensa à altura pela sua cabeça.
Além disso, o Aokiji, por fazer parte da elite do governo mundial, deve saber de segredos que não podem serem espalhados. Então, com isso e considerando o trocadilho do nome Aokiji, que também pode ser lido como Arukyuji, onde Aru significa 2, Kyu significa 9 e Ji significa 10, eu acredito que a sua recompensa será de 2.929.100.000 berries. E bom galera, essas são as recompensas que eu acredito que os almirantes terão. E claro, esse número pode ser muito diferente dependendo dos parâmetros que o bug usar para colocar suas recompensas, além também de que pode variar. Mas comenta aqui o que você achou dessas recompensas e também comenta aqui qual a recompensa você daria para eles. Eu sinceramente espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o seu like porque o seu like me ajuda demais. Também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, todos os novos vídeos como esse vão chegar aí para você e você não vai perder nenhum. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!